onde Deus tinha prometido uma terra para eles. E Deus tinha trazido eles agora para a sua terra prometida. E o povo de Deus acaba esquecendo do Deus que eles seguiam. Juízes capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias, Israel não tinha rei, né? Porque era assim, o povo pecava, Deus levantava um juiz, o juiz apontava o erro de Israel, o povo se arrependia e aí clamava a Deus, Deus perdoava, né? Era assim que acontecia. Então naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Agora eu pergunto, será que é muito diferente de hoje em dia? Será que a nossa sociedade está muito longe disso? Né? Não estou falando só apenas de Brasil, não. Estou falando em geral, o mundo. Como é que nós temos visto, né, o que tem acontecido pelo mundo afora, né? Guerras, né, fome. Cada um tomando as suas decisões de acordo com o que julgamos ser melhor. Né? Existe aquela famosa frase, né? O que é certo para mim, para você é o relativismo. O que é certo para você pode ser errado para mim. Mas não é assim que Deus queria no início. Não, nunca Deus quis assim. Deus quis que nós seguíssemos aquilo que Deus achava certo. Adão quebrou uma regra. Aquilo que Deus tinha falado para ele não fazer, ele fez. Achando que era certo. Achando que era certo. Então tomamos muitas decisões erradas, né? Por que será que o homem que nunca roubou, né, sente atraído, por exemplo, para tirar um pouco de dinheiro lá do escritório? Você nunca passou por isso, né? Empresários nunca passaram por isso, né? De ser furtado alguma coisa, né? Ou até mesmo você está lá no escritório, um papelzinho aqui não faz mal, ninguém vai sentir falta. Por que existe esse coração pecaminoso? Né? Por que hoje em dia todo mundo decide fazer justiça com a própria mão? Se temos uma justiça, apesar de ser falha, mas Deus instituiu a justiça. Mas nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Né? É o coração do homem. Eu acho que é certo. Né? Julgamos ser o melhor. Então eu posso, por exemplo, pegar um fulano lá que roubou alguma coisa e, né, fazer a minha justiça com as minhas próprias mãos. Porque nós achamos também ser o justiceiro virtual, né? Alguém posta alguma coisa errada e logo vamos lá e olha. Né? Cascamos. E às vezes é até uma interpretação nossa. Né? Por isso que eu evito de ficar colocando coisas na internet em relação ao outro. Né? Porque pode ser uma interpretação minha. E de repente não é nada daquilo que a pessoa estava pensando quando postou ali. Então são coisas que a gente achamos e julgamos ser o melhor. E achamos ser melhor que o outro. Quando muitas vezes a nossa vida, né, como eu falei no início, a semana nossa está sendo uma desgraça diante de Deus. Eu brigo com a minha esposa, eu brigo com meus filhos, eu não faço minha devocional, eu não oro, mas eu sou craque em postar coisas na internet ou julgar as pessoas na internet. Mas a minha vida é um lixo durante a semana. Lá no secreto. Né? Nós julgamos ser melhor que os outros. Sempre. Sempre. Né? Por que pessoas solteiras, crentes, né, que não conseguem achar alguém na igreja, vão achar alguém lá fora, no mundo? Pessoas descrentes. Né? Acho que é melhor para ele. Né?
E tomamos por exemplo outras pessoas. Porque fulano deu certo, comigo também pode dar. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então tomamos muitas decisões de acordo com o que a gente acha melhor para mim, né? Até mesmo em relação aos pais, né? Os pais falam não, aí o filho vai lá e faz, né? Porque eu acho que é melhor para mim. E tem pai que fala, então vai lá e faz e você vai ver só. E no final das contas você acaba quebrando a cara, né? Porque nós achamos que nós somos melhores e nos julgamos ser melhor. As nossas decisões é melhor do que o próximo. Nós sempre somos assim, né? É o nosso orgulho, né? O nosso orgulho de ser melhor do que o outro, né? Quando nós achamos alguém melhor em alguma coisa que eu faço, aí eu, né, procuro ser melhor. Por quê? Porque o meu orgulho é ferido. Porque o meu eu é rebaixado. Nós nunca pensamos na glória de Deus, naquilo que Deus é para mim, naquilo que Deus reflete para mim. É muito bonito dizer assim, tudo para a glória de Deus, né? É para a glória de Deus. Mas como é que tem sido o nosso secreto, o seu coração com Deus, a sua intimidade com Deus? Por isso que essa semana, depois que nós cantamos, passou um filme na minha cabeça, né? Daquilo que eu sou durante a semana, e daquilo que eu prego, daquilo que eu falo, daquilo que eu canto. Isso deveria ser todos os dias em nossa vida, a gente refletir aquilo que nós somos no nosso dia a dia, o nosso coração pecaminoso, né? Nós somos craques em dar desculpas. Então as nossas decisões, né, as decisões difíceis, há decisões difíceis à frente, depende de você, não do destino. Então todas as decisões que você toma, depende só de você. Assim como dependeu de Elimeleque. Dependeu dele sair de Belém. Por causa de quê? Da fome. Mas vamos ver do que decorrer da história, o que eu quero dizer com isso. Há uma palavrinha eu não sei se eu estou certo, tá, gente? Se eu tiver errado, isso aí eu perguntei para a Akiko, eu me consultei com a Akiko. E aí é uma palavrinha, né? Crise. No japonês, é esse kanji aí. Tá certo? Certo, Akiko? Crise tá certo? Certo, né? É isso aí. Que se lê kiki é kiki. Isso? É isso, né? Então, se você um dia entrar em crise, você fala, estou kiki. Mas essa palavra crise é composto por duas palavras no japonês. A primeira palavra em japonês, ela significa perigo. É isso? Isso, né? Tô certo? A segunda palavra significa oportunidade. Deu uma corridinha na letra aí, mas tudo bem. Oportunidade. As nossas crises, ou quando nós entramos em instabilidade, deveria criar em nós oportunidade de crescer em Deus. Deveria criar em nós oportunidade de amadurecer o nosso relacionamento com Deus. Deveria criar em nós dependência de Deus. Isso significa muito para os japoneses. Porque através da crise eles aprenderam a lidar, a reerguer o país, não é verdade? Após a guerra, o Japão foi destruído totalmente.
e se reergueram como uma potência, mas aprenderam a lidar com a crise. Tanto é que isso é algo assim, que a gente deve pensar muito, né? Eles acham que os imigrantes, né, os japoneses que ficaram, os antigos, achavam que os imigrantes abandonaram o país, né, por causa da crise. Mas foram oportunidades abertas para eles, né, para irem reconstruir a sua família, a sua estabilidade. Mas deveria criar em nós oportunidade de ter um relacionamento íntimo com Deus. Assim como Deus deu oportunidade para essa família. E a gente vai ver durante essa história. Independente dos problemas que você passa, ou instabilidade financeira, familiar, amigos, deveria trazer em você um relacionamento muito mais íntimo com Deus. E não apenas fugir dos seus problemas, como a família de Elimeleque fez. Na época dos juízes, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. A família dele saiu para morar em outro país. Por causa do quê? Da fome. Mas lembre-se que na época de juízes, na época dessa família, né, de Elimeleque, Noemi e seus filhos, era uma época onde o povo entristecia muito a Deus. Era recorrente aquilo que o povo fazia. Eles pecavam, né? Havia uma punição, levantava um juiz, havia uma punição, o povo clamava a Deus, e Deus perdoava, livrava o povo. Não muito tempo, o povo voltava a pecar, levantava-se um juiz, havia uma punição, o povo clamava, Deus perdoava. Aí depois o povo pecava de novo. Era assim. Será que isso lembra alguma coisa em mim, em você? Será que isso não traz na sua lembrança alguma coisa? Pelo menos para mim trouxe. Eu sou igualzinho. Muitas vezes eu ajo dessa forma. Será que nós vivemos um período melhor do que juízes? Todos os tempos são difíceis, desde que Adão desobedeceu a Deus. Desde que Adão fez o que ele fez, desobedecendo a Deus, todos os tempos são difíceis. Morte, adultério, promiscuidade, adoração a outros deuses. Não é assim? Será que nós mudamos? Será que eu e você, nós estamos tentando mudar essa situação? Será que eu e você, nós conseguimos melhorar um pouquinho mais? Subir um degrau no nível de relacionamento com Deus? Ou nós estamos igual em tempo de juízes, ou até pior que juízes? Como é que está a tua situação, a minha situação? Então eu queria analisar com vocês a circunstância dessa história. Primeiro, houve fome, certo? Dá para ver aí, né? Houve fome em Belém. Por causa da fome, a família de Elimeleque, eles saem de Belém.
É natural, é comum, né? Alguns anos atrás eu fiz isso, né? Não houve fome, mas por uma questão de estabilidade financeira eu tive que ir para o Japão trabalhar. Não é errado. Mas será que, no caso aqui de Elimeleque, ele precisava sair de Belém? E onde ele estava quando eu falei para vocês? Na terra prometida. Então ele sai da terra prometida. Ele sai de um lugar onde que Deus tinha preparado para eles. E aqui eu abro um parênteses, dizendo, será que muitas vezes nós não fugimos das circunstâncias que Deus nos coloca? Essa família estava nessa situação por quê? Porque o povo pecava. Será que nossa situação às vezes não é por causa do pecado? Não estou dizendo que tudo é por causa do pecado. Mas às vezes Deus nos coloca em situações difíceis para a gente aprender com Ele. Deus nos coloca nessas situações para que nós possamos depender mais de Deus. E se fosse uma fome, assim, uma fome geral, não era só essa família que iria sair de Belém. Foi apenas essa família que saiu de lá. Não há imigração do povo todo. É só a família de Elimeleque. Então, queria atentar a vocês que existem situações, sim, onde a gente precisa sair de um lugar para o outro, mas existem situações onde a gente precisa enfrentar e depender de Deus daquela situação. Como eu disse para você, era uma terra prometida, onde Deus havia prometido para aquele povo. Elimeleque deveria se lembrar que ele estava na terra onde Deus tinha prometido para ele. E dizer, bom, se Deus prometeu, então aqui eu vou ficar. E ele sai de Belém. É engraçado que Belém, o que significa Belém? Casa de pão. Olha que situação. Como Deus constrói a história, né? Belém, casa de pão. Então Elimeleque sai da casa de pão por causa do quê? Da fome. Será que a gente não está preocupado apenas com o meu ego, o meu eu? O que é melhor para mim? Para satisfazer a mim. E não aquilo que Deus quer de mim. Diante da instabilidade, então qual a sua escolha? Né? Imagine você viver nessa crise, né? Economia ruim, família para cuidar, pensando no futuro dos filhos, né? Ter um emprego estável, né? Uma aposentadoria boa. Era tudo, é um sonho de todo mundo, não é verdade? É um sonho de todo mundo. Mas será que você abre mão dos princípios que Deus tem para você? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, né? Ele falando assim para mim, eu tive que abrir mão, né? Porque o meu trabalho, o contrato que eu tinha com a empresa, eles queriam que eu ficasse morando em tal região. Então eu abri mão disso por causa da minha família. Eu pensei em mudar com a minha família, mas eu pensei que isso não ia fazer bem
para todos eles, né? Por um tempo com a minha família. Mas eu abri mão. Aí ele falou assim, Masato, eu não sei como é que eu vou fazer, porque era uma grande entrada assim do nosso orçamento. Grande parte do nosso orçamento. Mas abriu mão. Por causa de quê? Princípios. Princípios bíblicos. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Não vou abrir mão da minha família para trazer apenas conforto financeiro para ela. Mas eu preciso ser um pai presente. Princípios bíblicos. Então, diante da instabilidade, nós pensamos apenas no que é melhor para mim. Não é verdade? Então, para Elimeleque, sua família, ele pensou o seguinte, eu vou sair daqui porque é melhor para minha família. Eu vou trazer uma estabilidade para minha família ali na outra região, no outro lugar. É errado? Não é errado. Não estou dizendo que isso é errado. Mas você tem que pensar em relação àquilo que Deus quer da sua vida, em princípios que Deus quer da sua vida. Naquilo que Deus rege de moral. E não na escolha que eu faço, que eu acho certo. Mas o que Deus faria, o que Jesus faria no seu lugar. Será que Jesus espancaria um ladrão com as suas próprias mãos, porque ele errou? É difícil pensar assim? É. No mundo que nós estamos vivendo, sim, sem dúvida. Mas como cristão, será que nós estamos fazendo o nosso papel diante da sociedade? Sendo exemplo para a sociedade e dar uma esperança para o povo, dizendo assim, tem solução. Basta você mudar a sua vida e crer em Deus. Ou nós estamos se juntando a eles, fugindo da nossa situação. Como é difícil, não? E vai piorar, gente. Vai piorar. Qual é a fome que te assusta hoje? Talvez você não está passando fome, mas existe várias coisas na sua vida que ou está instável, ou você está em crise. De repente o teu emprego, de repente aquilo que você acha que é mais precioso da sua vida, sua situação familiar, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Solteiros num casamento que não chega. Estou desesperado já. Primeiro que aparecer na minha frente, a primeira. Casamento que está acabando. Crise. Já vi muitos casais falando assim, não tem jeito mais. Estou desistindo já. A melhor forma de fugir, desistir. Como essa família fez. Essa família não, mas o marido tomou uma decisão, né? Chefe do lar, tomou uma decisão. Eu vou fugir, vou para outro lugar. Né? Saúde. Como é fácil abandonar Deus quando nós temos um problema físico. Né? Estamos aí com várias pessoas lutando com a sua saúde debilitada, mas estão firmes. Que testemunho. Poder falar do amor de Cristo em situações assim. A nossa natureza é pecaminosa. Então o efeito do pecado faz com que nós tomamos decisões erradas. Que está bem claro, às vezes, na palavra de Deus. Que é bem nítido naquilo que Deus exerce em nossa vida.
mas a gente toma decisões erradas por causa do nosso pecado, por causa da nossa cobiça, por causa do nosso orgulho. Essas decisões erradas de ir para Moabe. Moabe, se vocês não estão, se vocês lembram ou se vocês já estudaram, era um povo que não se dava muito bem com esse povo de Israel. Apesar de ser um lugar bonito, né? Do outro lado do Mar Morto, uma região assim baixa, fértil. Pensa num lugar bonito, né? Uma região que naquela época experimentava uma boa colheita, mesmo sendo uma região pagã. Eles experimentavam que é uma boa colheita. Aí você pergunta, e aí, como é que é isso, Marcelo? Lembra que o professor Marcos pregou na semana passada sobre a graça comum? Graça comum. Sol, chuva, cai para todos. É para todos. Essa é a graça comum. Mas a graça específica, só quem experimentava era o povo de Israel. Deveria experimentar, mas eles não queriam. Parecia ser uma boa decisão, né, para a família. Ir para uma terra de boa colheita, né, um lindo lugar. Nós somos craques em dar desculpas e dar uma escapadinha. Nós achamos uma desculpa rapidinho para errar. Então a desculpa de Elimeleque era o quê? Minha família está passando fome, Senhor, eu preciso ir. Meus filhos, olha, preciso de um futuro melhor. Então eu preciso ir, preciso sair. Somos especialistas em racionalizar e desculpar os nossos pecados. É fácil, é muito rápido que eu dou desculpa daquilo que eu erro, né? Sempre tenho desculpa na ponta da língua. E isso eu tenho experimentado. Deus querer trabalhar na minha vida. Sempre tenho desculpas, né? Sempre tenho desculpas. Aí Deus, o que Deus está fazendo, né? Eu tenho um menininho desse tamanhozinho. É rápido na resposta. É rápido. Aí o pessoal fala, o Naoki é parecido contigo. Aí a Ruth fala assim, o Shinji é parecido com você no sentido de ser a pessoa. É rápido que ele dá a resposta. Aí eu falo, com quem você está aprendendo? Aí a Ruth fala, tem um professor em casa, né? Me ensinando. Então Moabe era uma terra boa, sem dúvida. Mas será que Deus queria que Elimeleque fosse para lá? Olha que Ruth fala no versículo 21 do capítulo 1. De mãos, isso é Noemi falando. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamaram de Noemi, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ele sai atrás de um sonho, Elimeleque sai atrás de um sonho de trazer conforto para sua família, de trazer futuro para sua família, e no final das contas o que acontece com Noemi, a sua esposa? Eu parti dessa terra de mãos cheias, quer dizer, eles não é que estavam passando fome, eles tinham algo. Então Noemi fala assim, olha, tinha alguma coisa, e eu estou voltando agora sem nada. Sem nada.
É igualzinho. Nós erramos, batemos a cabeça. Quando Deus nos quebra, aí nós voltamos e nos ajoelhamos diante de Deus. Período de juízes. Período de juízes. Nós achamos que somos o certo. Fizemos a escolha errada, é certa. Achamos isso. Mas Deus diz, não, esse não é o princípio que eu lhe ensinei. E nós continuamos. Não, é assim. Deus, eu tenho uma desculpa. Porque meus filhos, porque assim, porque assado. Tá bom, então faça do seu jeito. Aí Deus quebra você volta, Deus me perdoa. Eu errei. Será que tem alguma coisa parecida? De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Apesar de a história ser linda no final, nós conhecemos só Ruth e o final. É uma linda história de amor. Mas no início nós vemos decisões erradas sendo tomadas. Decisões que deveriam ser certas sendo erradas. O povo de Moabe era um povo que não se dava bem com o povo de Israel. Deuteronômio 23, 3-4. Nenhum amonita, ou moabita, ou qualquer um dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão, água no caminho. Quando vocês saíram do Egito, o povo impedia, esse povo de Moab impediu o povo de Israel chegar à terra prometida. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Peor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldições contra você. Era um povo inimiga do povo de Israel. E para onde vai? Elimeleque vai justamente para Moabe, onde Deus não queria que ele estivesse. Essas decisões erradas, elas trouxeram consequência para a família. Primeiro, os filhos. Deuteronômio 7, 3-4, olha que eles sabiam disso. O povo de Israel sabia. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas dela para os seus filhos, pois elas se desviaram os seus filhos de seguir-me para servir outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, rapidamente os destruía. Elimeleque sai de Belém e vai para Moabe com seus filhos. Ele vai sozinho. A tendência é dos filhos o quê? Casar com moabitas. Algo que Deus não queria. Mas Elimeleque toma uma decisão que traz exemplos dos seus filhos. E os filhos podiam chegar assim: ué, pai, filho, não casa com moabita. Não casa porque Deus não quer. Deus não permite isso. Ué, pai, mas a gente saiu da terra prometida. Deus não queria a gente ir lá. A gente saiu da terra de lá para vir para cá, então vou casar com uma moabita. É a lógica. Desculpas. Então, Elimeleque, ele dá uma brecha para que os seus filhos casem com moabitas. Quantas vezes nós não tomamos decisões
que refletem em nossos filhos, ou refletem em alguém próximo. Homens, quando você for tomar uma decisão, olhe primeiro para aquilo que você chama de princípio bíblico, para que depois os seus filhos não tomem você como exemplo e dizer: o papai fez, por que eu não posso fazer? As minhas reações e ações durante a semana dizem muito mais do que no final de semana, dentro de casa. Ué, papai, você briga com a mamãe. Ué, papai, você humilha a mamãe. Ué, papai, você faz isso. Por que eu não posso? Já ouviu isso? Por que o papai pode e eu não posso? E aí nós somos rápidos na resposta, né? O papai pode. Quando você crescer, você vai poder. Você vai entender. E nunca nós admitimos o nosso erro. Falamos: o papai errou. Perdoa, filho. Eu não deveria ter feito isso. Exemplo. Decisões erradas que traz consequência. Então Elimeleque, ele vai para Moabe e trouxe uma consequência para os seus filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Eles se casam com moabitas. Além dos filhos, nós temos uma consequência de adoração a Deus. Como é que eles vão adorar a Deus num povo onde o povo ali não adoram a Deus verdadeiro? Como é que eles vão passar um tempo longe da sua comunidade e adorar a Deus com o povo de Deus? Acho interessante isso. Porque quando nós mudamos de local, né, de cidade, de país, a primeira coisa que você pergunta: o que tem lá? Não é verdade? Tem shopping? Tem praia? Ou você pergunta: tem uma igreja boa, bíblica? Você vai atrás primeiro de uma igreja? Ou você vai apenas atrás de satisfação própria? Certo, existem situações onde nós somos, levados a lugares onde realmente não tem, principalmente missionários, né? Mas quando nós fazemos as coisas por vontade própria, né? Primeira coisa que a gente fala, nós jovens, né? Pessoal que viaja, vai sair para estudar fora, né? Qual a tua prioridade? Não, vou para lá porque tem um mestrado, um doutorado bom. Mas não se preocupa com a sua vida espiritual. Lembrando que Elimeleque sai dali de Belém, então ele vai deixar de adorar, passar um tempo junto com o povo, de participar de festas religiosas do povo, festas importantes para eles, para ele, né? Como é gostoso estar em comunhão, né? Sempre quando lembra comunhão, lembra comilança, né? Festa. É bom isso, é muito bom. Crescemos juntos, aprendemos juntos, participamos da alegria juntos. Elimeleque deixa de lado essas coisas e vai para uma terra onde a terra são inimigos de Israel e de Deus.
Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Quemós, era um Deus, entregou seus filhos como fugitivos, suas filhas como cativa a Seom, rei dos amorreus. Os moabitas, eles tinham um Deus, vários deuses na verdade, e um deles é Quemós. Isaías 25:10, pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, com palha é pisoteada na esterqueira. Falando de Moabe. Elimeleque vai para onde? Moabe. Inimigo de Deus. Além da adoração a Deus, houve morte. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Morreram também Malom, Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Triste a história, não? Ela fica sozinha. Todos os seus parentes estavam onde? Em Belém. E ela está em Moabe. Decisões erradas. Primeiro, a morte de Elimeleque. Depois de Malom e Quilion. Ela perde o seu marido. E ao invés de ir embora, ela espera 10 anos. Ainda ficam por 10 anos. E depois seus filhos morrem após 10 anos. Decisões erradas. Noemi, ela fica viúva e teve que enterrar seus 2 filhos. Algo que não é natural. Pais enterrando filhos. Algo que não deveria ser natural. O natural é filhos enterrar pais. Mas por causa do pecado, por causa do erro, muitas vezes nós vamos passar por isso. Alguns são natural, mas o processo natural deveria ser assim. Existem exceções, mas naturalmente era para ser assim. E Noemi fica viúva e teve que enterrar os seus filhos. E por fim ela perde tudo. Ela volta sem nada. Volta sem nada. Decisões erradas. Decisões que Elimeleque tomou lá atrás. E que está trazendo consequências para sua família. Mais uma vez, o versículo 21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Me trouxe desgraça. Decisões erradas. O problema é ficar rico? Não. O problema é ir atrás de um futuro melhor? Não. Não é isso que eu estou falando. São decisões que a gente toma, às vezes, baseada no que eu quero. E não aquilo que Deus quer. Nós sempre queremos um pouco a mais daquilo que nós temos. Nós nunca satisfazemos com aquilo que nós já temos. E nós queremos sempre um pouco a mais, um pouco a mais, um pouco a mais. Isso é a desgraça do homem. Adão, ele estava no paraíso.
Eles estavam num lugar onde todo mundo hoje queria estar. Tinha que comer, tinha uma esposa, mas ele resolveu ter um pouco a mais. Ele resolveu ter um pouco a mais. Egoísmo. Sempre queremos ter um pouco a mais. O problema não é dinheiro, né? 1 Timóteo capítulo 6, 9 a 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Não só o dinheiro, mas toda outra coisa que a gente quer a mais. Deus já tem te abençoado, meu amado. Não corra atrás daquilo que Deus não quer para a sua vida. Não corra atrás daquilo que Deus não deseja que você corra. Tome decisões corretas, princípios bíblicos que direcionam a sua vida. Muitas vezes nós tomamos decisões porque nós queremos o quê? Prazer próprio. E não é isso que Deus quer. Concluindo, nem sempre esse mundo tem um final Disney. Esse autor diz. Disney é um modo de esperança humana baseado em nada, enquanto o modo bíblico de amar é baseado na real esperança divina. Né? O pessoal jovem fala, tá na Disney, né? Às vezes nós vivemos assim, os adultos também. Sonhamos demais com coisas que não traz eternidade. Nós sonhamos com aqui, neste mundo. E Deus não quer que você sonhe com este mundo aqui. Ele quer que você sonhe com a verdadeira esperança que é os céus. O mundo melhor é lá nos céus. Então, quando você for tomar uma decisão, tome uma decisão com princípios daquilo que Deus rege a sua vida, e não com aquilo que você acha. Apesar disso, Deus pega a história de Ruth, de Noemi, e ele transforma numa linda história. Deus recomeça a história através ali de Noemi e de Ruth, uma moabita. Deus ensina que Deus veio para todos e não tinha um povo apenas escolhido através dessa história. Deus veio para você e para mim, como Senhor e Salvador deste mundo. Senhor e Salvador de você. Então Ele escolhe uma moabita para gerar a descendência de quem? Davi. Que história. Que graça de Deus. Que misericórdia de Deus. Que bondade de Deus. Graça individual. Né? A graça comum e agora a graça individual. Por quê? Porque Ruth toma uma decisão muito importante na vida dela. De ir onde Noemi iria. Deixando a sua vida. Agora não com um princípio do que ela queria, mas se doando para Noemi. Sendo aquilo que Elimeleque não foi. Doando a sua vida para alguém. Amando alguém. Porque ela diz lá no fim, né? Por onde tu fores, irei eu também. Diferentemente de Orfa, que ficou. Após a insistência de Noemi, né? Ruth, Orfa, fica aqui. Aqui é o seu lugar. Eu já passei por uma experiência assim. É melhor vocês ficarem aqui. Mas Ruth decide o quê? Se entregar. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você.
independente da sua situação. Então nós podemos ser, às vezes, como juízes, mas Deus está de braços abertos para te receber novamente. Mas lembre-se que todas as decisões têm consequência. Para essa linda história acontecer no final, houve consequências trágicas. Talvez se Elimeleque e seus filhos não tivessem morrido, Ruth não voltaria para Belém. Como é que essa história se desenha diante de Deus, né? Maravilhosa graça, como o professor Marco disse. Que misericórdia, que amor. Então lembre-se que todas as decisões que você tomar têm as suas consequências. Mas quando a consequência vier, seja ela ruim, que você possa lembrar dessa história e ver que sempre Deus vai estar de braços abertos. Mas não tome as decisões erradas quando você vê que está errado. Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Senhor, nós queremos agradecer pelo dia de hoje, pela linda história de Ruth. Obrigado porque mesmo em meio a tantos erros, o Senhor traz uma história de redenção, Pai. Que o Senhor possa realmente durante essa semana ainda estar com cada um no seu dia a dia,
nas lutas, nas batalhas que cada um tem enfrentado lá fora. Que através dessa história cada um possa realmente refletir e poder colocar em prática aquilo que nós aprendemos hoje, Senhor. De tomar as nossas decisões baseado nos Teus princípios, Senhor. Nos ajuda, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um pequeno intervalo, depois